capítulo 2, versículos 8 e 9. Aleluia. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Até aqui a leitura. Que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, irmãos, esses dois versículos que nós lemos, é bom sempre lembrar que aqui é uma carta também do apóstolo Paulo, que escreveu ao povo de Deus, à igreja que se reunia na cidade de Colossos. Por isso que a carta é intitulada aos Colossenses. E Paulo, nessa oportunidade, ele enfatizava bastante que as pessoas não se deixassem levar por doutrinas erradas, por doutrinas humanas, não se deixassem levar por ensinamentos que distanciassem as pessoas da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, amados, o ensinamento acerca de Cristo faz com que a igreja caminhe na verdade. Aleluia. Caminhe na obediência à palavra. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós, como ministros da palavra de Deus, nós temos que orientar sempre o rebanho para que não se deixe levar por falsos ensinamentos, por coisas que distanciem você da verdadeira fé em Cristo Jesus. Ora, amados, quando o apóstolo Paulo diz aqui, cuidado, então é muito importante nós vermos que a palavra de Deus, quando tem esses versículos que são de alertas para a vida espiritual, nós devemos entender o seguinte: ele está dizendo aqui, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias. O que é enredar? Enredar, você vê que quando a pessoa vai pescar e lança a rede, né? Ele lança a rede para trazer os peixes. Então, quando ele diz aqui, não se deixe enredar por filosofias, não se deixem levar por esses ensinamentos errados. Aleluia. Não se deixe prejudicar a tua vida espiritual com ensinamentos que não seja a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus, ele é a verdade. E eu quero até aproveitar aqui e dizer que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas cada uma das três pessoas que representam um único Deus, teve a sua atividade e a sua revelação nas diferentes dispensações. O Deus Pai se revelando como Criador de todas as coisas, mostrando o Deus Criador. O Deus Filho, que se manifestou para mostrar o amor de Deus pelos seus filhos aqui na terra. O Filho se manifestou na nossa redenção. E o Espírito Santo, que precisou Jesus ser assunto aos céus, ser glorificado diante do Pai. E ele falou, se eu não for, o Consolador não pode vir. Então é necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. Então quando Jesus foi,
Ele enviou um Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, lá no livro de João, no capítulo 16, fala que quando o Consolador viesse, Jesus falou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Então, Jesus, quando foi assunto aos céus, ele recebeu toda a glória que o Pai concedeu a ele. O Pai concedeu ao Filho toda a plenitude da glória. Então o Espírito Santo veio para habitar no crente, para direcionar a nossa adoração. Aleluia! Glória! Nós temos que entender qual é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus também. O Espírito Santo, mas o Espírito Santo está morando em mim. Mas o que o Espírito Santo tem que fazer em mim? O Espírito Santo, ele, Deus Pai na criação, Deus Filho na redenção, e o Deus Espírito Santo na nossa santificação. Aleluia. O que é santificação? Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos faz lembrar as palavras de Jesus. E como Jesus falou, Ele me glorificará. Então Ele nos impele a glorificar o Senhor Jesus. Essa é a função do Espírito Santo em nós. Aleluia. Pastor, eu conheço um monte de crente aí que quer mostrar que é cheio do Espírito Santo, quer ficar sapateando, subindo pelas paredes, dizendo: eu sou isso, sou aquilo, sou profeta, sou não sei o que, disputando dons espirituais. Irmãos, essas meninices a igreja de Corinto tinha. O pessoal ficava brigando por quem tinha mais dom. Eu tenho dom de profecia, eu falo mais língua do que você, eu sou mestre, eu sou isso, sou aquilo. E Paulo falou: vocês têm que ter o melhor, o maior dom. Está faltando, que é o amor. Aleluia. Se você tiver o amor em primeiro lugar, você vai utilizar os dois para a glória de Deus. E não para ficar brigando dentro da igreja. Então, amados, o apóstolo Paulo, aqui quando ele diz: cuidado, ninguém vos venha enredar, não venha tirar você da verdade, com vãs filosofias, com vãs sutilezas. Olha a palavra aqui, sutileza, coisas sutis, que chega para enganar, chega devagarzinho, mas vai minando a fé das pessoas. Eu conheço pessoas, irmãos, que quando é para o familiar vir para a igreja, vem para a igreja, pede oração, faz campanha, quer ver o parente na igreja, quer ver a família salva e tudo mais. Depois que a família vem para a igreja, aí a própria pessoa sai, se afasta, esfria na fé, depois ainda desencaminha a pessoa. É tipo, meu Deus, isso é sutileza. Desencaminha a pessoa. Jesus falou: cuidado de não desencaminhar as ovelhas que servem ao Senhor. Jesus chegou a ponto de dizer: melhor seria se a pessoa pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar, do que desencaminhar uma ovelha do caminho do Senhor. Aleluia. Porque nós temos que orientar as pessoas para seguir a Cristo. E a igreja, quando já está servindo a Cristo, tem que ser ensinada a adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja tem que ser ensinada a honrar o nome que está acima de todos os nomes, o nome soberano, maravilhoso, todo-poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Essa é a missão do Espírito Santo habitando em nós. Então ele diz: não se deixe enredar por coisas que desencaminham você da fé. Não se deixe levar por ensinos falsos. Diz aqui: conforme tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quer dizer, qual é o ensinamento que a gente tem que priorizar na igreja? O ensinamento de Cristo. Amém. Direcionar a igreja para adorar o Senhor. Direcionar a igreja a ter a alegria de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele diz aqui: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, amados, para a gente conhecer a Deus, só tem uma maneira: por meio de Jesus.
Nós conhecemos o amor de Deus através do Filho. João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, quer dizer, manifestou aqui na terra o amor dele. Ele deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Então, irmãos, toda a plenitude da divindade está com quem? Com Jesus Cristo. O Pai concedeu ao Filho toda a plenitude, para que ninguém possa dizer, eu adoro a Deus, se não for por meio de Jesus, Deus não aceita. Ah, eu creio em Deus, creio no Filho? Não, Deus não aceita. Tudo é por meio dele. Tudo é por meio de Jesus. Ah, pastor, Deus é bom. Deus é bom. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. E conhece os que nele se refugiam. Quer dizer, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Como é que nós conhecemos a bondade de Deus? Por meio de Jesus. Porque o castigo que nós merecíamos foi colocado sobre Jesus. A condenação que estava sobre nós foi posta sobre Jesus. Aleluia. O cativeiro do pecado que nós precisávamos ser libertos foi colocado sobre Jesus. A maldição da lei, a lei relatava, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição no nosso lugar. Glória a Deus. Ele foi pendurado no madeiro, levando as nossas maldições. Aleluia. Cumpriu toda a lei, pagou o preço de todos os nossos pecados, venceu o diabo, venceu as potestades, venceu as trevas, venceu a morte, Glória a Deus. ressuscitou ao terceiro dia Aleluia. e foi glorificado no céu. Glória a Deus. Hoje o nosso Jesus, irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Nós, quando faz a analogia do casamento, ali diz que nós hoje pertencemos àquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós hoje temos o nosso marido, espiritualmente falando, que é a igreja e a noiva de Cristo. E o nosso noivo celestial. E um dia vamos ser apresentados diante dele como uma esposa para Cristo, né? Sem mancha, sem pecado, porque os nossos pecados foram lavados, nós fomos purificados, nós fomos regenerados, nós fomos justificados pela graça mediante a fé, para nós termos paz com o nosso Deus. Então, irmãos, tudo está em Cristo. E a igreja tem que ser sempre incentivada a andar nessa verdade. A andar nessa firmeza de fé. Não se deixar enredar por ensinos falsos. Não se deixar levar por sutilezas. Você que está firme na fé, a Bíblia diz, aquele que está em pé, olhe para não cair. Aleluia. Nós temos que estar olhando por nós mesmos. E eu digo aqui como pastor perante o rebanho, eu estou olhando por mim, sempre me colocando ali diante do Senhor, numa inteira dependência dele. Aleluia. Ali a minha esposa que me conhece sabe os momentos que eu tenho do meu particular com meu Deus, porque eu sei que eu não posso confiar na minha carne. Meu Deus, verdade. Eu não posso andar segundo inclinações
nem da carne, nem dos pensamentos. Nós temos que ter a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Então, amados, eu tenho que olhar por mim. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Eu tenho que cuidar da igreja como um alimento sólido, verdadeiro, genuíno. A igreja precisa saber servir ao Senhor verdadeiramente, adorar a Deus em espírito e em verdade, obedecer a palavra, crendo no Senhor Jesus de todo o coração e honrando o nome do Senhor. Amém. Irmãos, eu tive uma época que, muitos anos atrás, eu via coisas que me deixavam assim, eu via pessoas fazendo piadas com coisas sérias da Bíblia. Gente que fazia brincadeira, imitando gente falando em línguas. Porque fulano fala, blá, 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 não sei o quê. Aí ficava, irmãos, coisas que são sublimes. Os dons espirituais são coisas sublimes. Os dons que Deus nos capacita não é por nosso mérito, não. Nós não temos mérito nenhum para nada. Nós não merecíamos nem salvação. Nenhum de nós merecia. Nós éramos pecadores, Efésios 2:1 diz, estávamos mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida. Aleluia. Então, amados, esse Deus que nos deu vida, Ele hoje nos quer caminhando à luz da sua palavra. Amém. Glória a Deus. E o rebanho tem que estar sendo ensinado obediência, temor a Deus. Olha, uma das coisas que muita gente tem perdido nos dias de hoje, o temor ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente agindo sem sabedoria. É uma pena, mas a gente vê tanta coisa nas redes sociais. Gente que outrora era o nome no meio gospel, levou para o lado meramente artístico a coisa, e hoje está dando mau exemplo, maus testemunhos. Cuidado com a vida espiritual. Cuidado. Alimenta a tua fé. Nutre a tua fé. Fortalece a tua fé. Fortalece como, pastor? Com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Fortalece com a palavra. Não se deixa levar e enredar por coisas que te desencaminham. Cuidado com gente que muitas das vezes quer minar você de estar servindo a Deus verdadeiramente. Pastor, eu tenho gente na minha família que questiona por que eu sou crente. Deixa questionar. A Bíblia diz que nós devemos saber responder a cada um quando nos indagarem da nossa fé. Nós temos que saber. Eu, como pastor, tenho que saber, mas o membro da igreja também tem que ter a sua postura de membro. Ele tem que saber quem ele é em Cristo. Ele tem que saber a condição pela qual ele está. Você não é um Zé Ninguém, coisa nenhuma, não. Você é um filho de Deus. Aleluia. Você foi lavado, você foi regenerado, você foi restaurado por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Você foi liberto. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade os libertará. Nós fomos libertos. Através de quê, pastor? Através de conhecer a verdade. Valorize isso. Valorize a tua fé. Eu outro dia estava vendo uma publicação que no Nepal, olha irmão, Nepal é lá na Ásia, um continente que é mergulhado na idolatria. O Nepal está sendo o país que está tendo o maior número de conversões a Cristo nos dias de hoje. Glória a Deus. Muitos evangélicos estão
abraçando a fé em Cristo lá no Nepal. A igreja está crescendo lá. Olha onde Deus está alcançando vidas. Aleluia. Deus tem o seu povo nessa terra. Deus tem as almas aí que estão precisando ser alcançadas para o reino de Deus. E nós, como igreja, temos uma mensagem para dizer para essas pessoas. E é através da mensagem que nós temos que elas vão conhecer o verdadeiro Deus. Amém. Porque quem é que tem a mensagem do Evangelho para anunciar? A igreja. A igreja tem essa missão. Então, amados, valorize a tua fé. Valorize e cuide da sua vida espiritual. Amém. Não se deixa levar, nem se enredar, nem fraquejar, e não se cuidado com sutilezas. Ah, mas não tem nada a ver. É igual aquela pessoa que vem para Cristo e é liberta de vícios, né? Aí ele era beberrão, mas aí se converte. Aí depois o tempo vai passando, e diz, tem um probleminha, beber um pouquinho, né? Um pouquinho só tira gosto. Só tira gosto, né? Do jeito que eu bebia, agora só vou tomar aquilo ali vai minando. Vai molhar o bico. Aquilo ali vai minando. Daqui a pouco um dia, passa uma semana, ele mais um, não tem nada a ver. Daqui a pouco não é só na outra semana, agora já é de 2 em 2 dias. Daqui a pouco é diariamente. Quando ele pensa que não, ele está enredado, escravizado por uma cilada que o inimigo coloca. Nós temos uma batalha que está sendo travada na dimensão espiritual. Essa batalha, Cristo já ganhou por nós. Aleluia. E hoje, Ele nos colocou na condição de mais que vencedores através dele. Só que é nós que temos que olhar por nós. Como andamos? O que estamos nos alimentando? De que estamos nos alimentando? O que está alimentando o nosso espírito? O que tem alimentado o nosso coração? Como é que está a nossa vida espiritual, nossa vida de oração? Amados, tem muita igreja hoje que não anuncia mais isso, não. A igreja é um espetáculo. Vamos fazer um espetáculo, luzes, né? Fogos, raio laser, vamos colocar um monte de coisa aqui para atrair. Irmão, pode contar que vai ter 500.000 pessoas voltando à igreja se a gente fizer isso. Agora eu pergunto, é isso que vai salvar essas pessoas? Então nós temos uma mensagem que salva. Glória a Deus, graças a Deus. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai este evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aleluia. Quem não crer será condenado. Pastor, por que Jesus falou que quem não crer será condenado? Porque o mundo está debaixo de uma condenação por causa do pecado, por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, como Deus colocou tudo em Jesus Cristo, Jesus falou: pregai o meu evangelho. Quem crê no meu evangelho será salvo. Quem não crê, descarta. Não adianta dizer eu creio em Deus. Não adianta ser religioso. Não adianta pagar promessa. Não adianta se ajoelhar no chão e ir a Avenida Brasil toda ralando o joelho para dizer que está fazendo sacrifício para agradar a Deus. Deus rechaça tudo isso. Deus não quer saber de nada disso. Porque Deus olhou e contemplou e aceitou um único e perfeito sacrifício, que foi aquele que Jesus Cristo realizou. Aleluia. A esse o Pai aceitou. A esse sacrifício o Pai
recebeu, aprovou e selou de uma vez por todas. Somente através do meu Filho vocês têm acesso a mim. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, olha como Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. É dever meu como pastor dizer isso para você. Não larga a fé em Jesus por nada. Não larga a tua fé em Jesus Cristo por nada. Aleluia! Glória a Deus! Judas largou a fé dele para trair a Jesus. Vendeu a fé dele por dinheiro para trair o Senhor Jesus Cristo. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de gente que está na Bíblia, que não preservou o seu direito. Gênesis 25, 34 fala que Esaú rejeitou o direito de primogenitura. Quer dizer, ele era o primogênito, mas ele rejeitou, ele não valorizou o seu direito. Aí Jacó se apossou do direito dele. E Deus chegou a dizer: eu me agradei de Jacó, mas me aborreci de Esaú. Olha só, o Esaú não valorizou o direito dele. Isso Gênesis 25, 34. Em Gênesis 35, 22, fala que Rúben era o primogênito de Israel, de Jacó, primeiro filho, homem. E ele tinha direito como primogênito, mas ele pegou a serva do seu pai, chamada Bila, e se deitou com ela na cama do seu pai. Ele profanou o leito do seu próprio pai, Rúben. Quando chegou lá em Gênesis 49, no versículo 3 e 4, Jacó foi pronunciar as bênçãos sobre os filhos. Aí Jacó começa: Rúben, primeiro, né? Rúben, tu és o mais excelente, tu és o filho, né? Por excelência, o primeiro. Aí no versículo 4 fala: porém já não é mais o mais excelente, porque você profanou o leito do meu pai. Você subiu na minha cama e profanou o leito. Quer dizer, Rúben perdeu o direito à bênção, porque não guardou o seu direito. Então, amados, como igreja de Cristo, nós temos algo a guardar em nós. Aleluia! Algo que foi conquistado pelo Senhor Jesus Cristo com um preço muito caro que Ele pagou ali, Meu Deus! com derramamento de sangue, levando o nosso castigo. Jesus estava com todo o peso da condenação nossa sobre Ele, mas Ele não desistiu. Ele falou: tudo está consumado. Rendeu o Espírito e carregou os nossos pecados. Aleluia! Foi sepultado. Mas amanhã do primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram lá ao túmulo para ver onde Jesus tinha sido sepultado. Chegou lá, estava a pedra removida e um anjo, um aspecto de um relâmpago, reluzente, sentado na pedra. E elas não entenderam. O anjo falou: por que vocês procuram aquele que está vivo no lugar de morto? Aleluia! Vocês estão procurando a Jesus? Ele não está mais aí, não. Ele já ressuscitou. Aleluia! Glória! E orientou elas
aí a Galileia, onde elas iriam encontrar o Senhor. E o Senhor Jesus ainda ficou, amados, 40 dias com seus discípulos depois que ressuscitou. Durante 40 dias Jesus apareceu, Jesus se apresentou, Jesus chamou a atenção de Tomé. Tomé falou: eu não acredito que ele ressuscitou, não acredito, só se eu tocar nele, só se eu botar o dedo lá na ferida, lá das mãos dele. Até que Jesus apareceu, Tomé estava lá presente, falou: vem cá, Tomé, coloca a mão aqui, vê que o Espírito não tem carne e osso como eu tenho, né? Aí na hora Tomé: meu Senhor, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus falou: porque tu viu? Tu creu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Glória a Deus. Glória a Deus. Vendo como Jesus valoriza a fé? Glória a Deus. Hebreus 11:5 fala assim: fé é impossível agradar a Deus. Deus valoriza a fé. Essa fé que você professa em Jesus Cristo, Deus valoriza. Jesus falou para Tomé: porque você me viu, tocou, então você creu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então Deus nessa manhã está dizendo para mim e para vocês: nós somos bem-aventurados. Aleluia. Nós somos felizes. Aleluia. Quem pode dar graças a Deus por isso? Graças a Deus. Quem pode dizer louvado, exaltado seja para sempre o nome poderoso, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração para todos sempre. E amém, Jesus, e amém, Senhor.